Dizem que existem pessoas que têm mais medo do tempo do que da própria morte. Meu pai era uma dessas pessoas. E eu só entendi até onde isso podia chegar na noite em que vi alguém esperando por ele, do lado de fora da nossa casa. Meu nome é Rafael e tudo começou quando meu pai decidiu que não ia envelhecer, de jeito nenhum, a qualquer custo. Naquela época, ele tinha 59 anos, mas odiava quando alguém dizia isso. Odiava mesmo. Ficava irritado, mudava de assunto, ou simplesmente ia embora. Ele passava horas na frente do espelho, puxando a pele do rosto, observando as rugas, os cabelos brancos, as manchas nas mãos, perdendo alguma guerra. Minha mãe dizia: "Isso é coisa da idade." Mas ele não aceitava. Nunca aceitou. Meu pai era dono de uma pequena oficina, nada grande, só o suficiente para viver. Mas ele vivia reclamando. Dizia que a vida tinha sido injusta, que os amigos estavam melhores, mais ricos, com mulheres mais novas, parecendo mais jovens. E isso consumia ele, todo santo dia. Ele começou a mudar. Parou de sair. Parou de falar com quase todo mundo. Se dava trancado no celular, pesquisando coisas estranhas, remédios, simpatias, rituais. Até a noite em que ele chegou em casa diferente, muito diferente, quieto demais, com uma caixa de madeira velha debaixo do braço. Eu lembro porque, quando ele entrou, minha mãe perguntou: "O que é isso?" E ele respondeu sem olhar pra gente: "Uma chance." Naquela noite, eu acordei com vozes baixas, vindas da oficina, quase 3 da manhã. E quando olhei pela janela, meu pai não estava sozinho. Tinha alguém com ele, parado no escuro, muito alto, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu fiquei olhando pela janela, sem entender direito o que estava vendo, porque aquilo não fazia sentido. Meu pai odiava visita, ainda mais de madrugada, ainda mais naquele horário, quase 3 da manhã, no frio. A oficina ficava no fundo do terreno, separada da casa, uma construção velha, cheia de ferramentas e luz fraca. Mas daquela vez, a luz estava apagada. Mesmo assim, eu conseguia ver os dois, por causa da lua. Meu pai estava parado, de cabeça baixa, como alguém ouvindo bronca, ou obedecendo. E o outro homem não se mexia, nem um pouco. Só ficava parado, alto demais, magro demais, chapéu escuro, escondendo o rosto. Eu lembro de sentir um negócio ruim, um desconforto imediato. Como quando você vê algo que parece errado, mas não sabe explicar por quê. Então, aconteceu uma coisa estranha. Meu pai levantou a mão, como se estivesse entregando algo ou aceitando alguma coisa. Mas o homem deu um passo para trás,
e pela primeira vez levantou o rosto. Eu não consegui ver os olhos, nem o nariz, mas vi o sorriso, grande demais, aberto demais, errado demais. Meu estômago gelou na hora, porque ele olhou direto para minha janela, como se soubesse que eu estava ali, observando, sem respirar. Eu me abaixei na hora, o coração disparado. Fiquei alguns segundos parado, esperando ouvir alguém bater na porta ou algum barulho no quintal. Mas nada. Silêncio. Silêncio demais, até eu criar coragem de olhar de novo. E quando olhei, o homem tinha sumido. Simplesmente sumido. Sem carro, sem passos, sem barulho de portão. Só meu pai, sozinho, parado no quintal, segurando aquela caixa de madeira, como se tivesse acabado de sair de um velório. No dia seguinte, ele parecia outra pessoa, animado, leve, até sorrindo. Minha mãe estranhou. Eu estranhei, porque fazia meses que ele não parecia feliz. Até que ele apareceu no café da manhã, sem o cabelo branco. Eu achei que fosse tinta, mas não era. Parecia novo, natural, como se alguma coisa tivesse mudado nele durante a noite. No começo, ninguém falou nada, mas todo mundo percebeu. Meu pai estava diferente, muito diferente. Rápido demais, rápido num nível estranho. Nos primeiros dias, foi o cabelo. Os fios brancos sumindo, voltando ao escuro, como se o tempo estivesse andando para trás. Depois, vieram as rugas, as manchas, a pele caída. Tudo começou a desaparecer. Minha mãe até brincou, perguntou qual era o segredo, mas ele não respondeu. Só sorriu. Aquele sorriso estranho, como quem sabia uma coisa que ninguém mais sabia. Só que junto com aquilo, ele começou a agir diferente. Dormia pouco, muito pouco. Às vezes, nem dormia. Eu levantava de madrugada e via a luz da oficina acesa, sempre. E ele estava lá, sozinho. Ou pelo menos, era o que parecia. Porque toda vez que eu chegava perto, escutava vozes, baixas, como conversa, mais de uma pessoa. Mas quando abria a porta, só estava meu pai, parado, olhando para mim, irritado. Não entra aqui. Era sempre isso. Você não devia ouvir certas coisas, ele dizia. E foi nessa época que as coisas começaram a dar certo. Bem demais. Até demais. Tivesse mudado de lado. A oficina começou a lotar, cliente atrás de cliente. Serviços caros, dinheiro entrando. Muito dinheiro. Meu pai comprou roupa nova, trocou o celular, parou de reclamar da vida. Parou até de beber. Parecia outra pessoa. Mas minha mãe começou a piorar.
Do nada, sem explicação. Cansaço, fraqueza, como se estivesse envelhecendo rápido, rápido demais. Eu lembro de olhar para ela um dia e estranhar, porque parecia mais velha, muito mais velha. Enquanto meu pai parecia cada vez mais novo. E foi aí que eu comecei a desconfiar. Mas ainda não era a pior parte. A pior parte foi a noite em que acordei e vi alguém parado no corredor da casa. Imóvel, muito alto, usando um chapéu escuro. O mesmo homem que eu tinha visto na oficina. Eu congelei. Na hora. Porque eu sabia que não era meu pai. Meu pai era mais baixo, mais largo. Aquela coisa no corredor era alta demais, comprida demais. E estava parada, completamente parada. Como se estivesse esperando eu perceber. A casa estava escura, só uma luz fraca da cozinha. Mas dava para ver uma coisa: o chapéu, a aba larga e aquele jeito estranho de ficar imóvel, como se nem respirasse. Meu coração começou a bater forte, muito forte. Eu pensei em gritar, chamar meu pai, minha mãe. Mas alguma coisa não deixou. Era medo. Aquele medo que trava. Então a coisa mexeu a cabeça, bem devagar, na minha direção. Como se estivesse me olhando. Mas tinha algo errado. Muito errado. O rosto continuava escuro, escondido. Só dava para ver o sorriso. Grande demais. Aberto demais. Meu corpo inteiro gelou, porque eu lembrei. Era o mesmo sorriso do homem da oficina. Então ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Levantou a mão e apontou para a porta do quarto do meu pai. Devagar, sem dizer uma palavra. Só apontou, como se quisesse que eu entrasse. Eu devia ter voltado para o quarto, devia ter fingido que não vi, mas não fiz isso, porque minha mãe estava lá dentro, dormindo. E alguma coisa em mim sentia que tinha algo muito errado. Então eu comecei a andar, devagar, tentando não fazer barulho. Olhei de novo para o corredor e a coisa ainda estava lá, parada, me observando, sem se mexer. Até eu chegar na porta do quarto e ouvir uma voz, baixa, vinda lá de dentro. A voz do meu pai. Mas ele não estava sozinho, porque tinha outra voz, raspada, grossa, a mesma voz do homem do chapéu. Só que o homem ainda estava no corredor. Meu corpo travou, porque aquilo não fazia sentido nenhum. A coisa estava no corredor. Eu tinha acabado de ver. Imóvel. Parada. Me olhando. Mas a voz estava dentro do quarto, falando com meu pai, como se já estivesse lá. Eu cheguei mais perto da porta
bem devagar, tentando ouvir, sem respirar. Meu pai parecia nervoso, muito nervoso. Você disse que era só eu? Ele falou. A outra voz respondeu, calma, arrastada, quase divertida. E foi, até você pedir mais. Meu sangue gelou. Meu pai falou de novo, mais baixo. Ela não precisava piorar assim. Minha mãe. Silêncio. Um silêncio pesado. E então a voz respondeu, o tempo precisa vir de algum lugar. Meu coração afundou. Na hora. Porque eu entendi. Ou pelo menos, comecei a entender. Meu pai não estava ficando jovem. Não de verdade. Alguém estava envelhecendo no lugar dele. Minha mãe. E então ouvi meu pai chorar. Pela primeira vez em anos. Eu só queria mais tempo. Só queria não parecer acabado. A voz riu. Uma risada baixa, seca, errada, como madeira quebrando. E teve, mas nada é de graça. Agora, precisa continuar pagando. Meu coração disparou. Continuar? Pagar como? Foi quando ouvi algo cair. Forte. Eu empurrei a porta, sem pensar. E o quarto estava vazio. Quase vazio. Meu pai estava sozinho, sentado na cama, desesperado, suando. Mas tinha uma coisa errada. Muito errada. A janela estava aberta, mesmo sendo inverno. E do lado de fora, na escuridão do quintal, tinha alguém parado. O homem do chapéu. Imóvel. Só olhando para casa. Esperando. Como se soubesse que ainda não tinha terminado. Meu pai olhou para mim. E na hora, eu percebi uma coisa. Ele estava com medo. Mas não era medo normal. Era desespero. Daquele tipo de quem sabe que fez algo sem volta. Fecha a janela. Ele falou rápido. Agora! Agora! Eu corri. Bati a janela com força. Mas antes de fechar, eu olhei de novo lá fora. E o homem não estava mais lá. Meu sangue gelou, porque não tinha portão abrindo. Não tinha passos. Ele simplesmente sumiu. Quando virei, meu pai estava chorando. De verdade. Tremendo. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. Foi aí que ele me contou tudo. Tudo. Disse que conheceu o homem numa estrada perto da cidade. Depois de sair bêbado de um bar, reclamando da vida, do corpo, da velhice. E o homem apareceu, como se já estivesse esperando. Disse exatamente o que ele queria ouvir, que o tempo podia voltar. Outra vez. Mas existia uma condição, uma só. Nunca peça mais. E nunca deixe alguém da casa adoecer. Porque o preço sempre mudava. Só que meu pai não parou. Quando começou a melhorar, quis mais. Mais juventude,
mais força, mais tempo. E cada vez que pedia, minha mãe piorava. Mais rápido, até quase não sair da cama. Eu tentei parar. Ele disse chorando. Mas ele falou que agora alguém tinha que terminar pagando. Naquela madrugada, ninguém dormiu. Eu fiquei no quarto da minha mãe, meu pai trancado no dele. E perto das 3 da manhã, a luz acabou. A casa inteira, tudo escuro, silêncio absoluto. Então ouvimos passos pesados, lentos, andando pelo corredor. Minha mãe começou a chorar, baixinho, e eu não conseguia me mexer, porque os passos pararam na porta do quarto do meu pai. E então veio o som. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Meu pai começou a gritar, muito, desesperado, pedindo ajuda, pedindo perdão. Depois, silêncio. Silêncio total. Pesado. Quando a energia voltou, eu corri até o quarto dele. A porta estava aberta, sozinha. Mas meu pai não estava lá. Nunca mais esteve. Nenhum sinal. Só uma coisa: a caixa de madeira em cima da cama, fechada, escrito à mão: quando o tempo é roubado, alguém sempre vem cobrar. Minha mãe melhorou depois disso, devagar, como se algo tivesse sido devolvido ou interrompido. Mas até hoje, de vez em quando, eu acordo de madrugada e vejo alguém parado do outro lado da rua, usando um chapéu escuro, imóvel, como se ainda estivesse esperando alguém pedir mais tempo.